Oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão, papai, por tudo, porque tu nos dá a oportunidade de exercermos a fé. É verdade, papai. Cada dia somos colocados em alguma prova para ver a qualidade da nossa fé. Sim, verdade. E exercendo a fé genuína, somos vencedores. Verdade. Somos gratos, papai, Somos gratos. pela tua Totalmente palavra grato, papai. preciosa. Que tu possas falar, ensinar o teu povo, orientá-los, e eles possam crescer em graça e conhecimento diante de ti e dos homens. Em nome de Yauxa. Papai, abençoa essa reunião, abençoa todos os irmãozinhos que chegaram e aqueles que estão por vir, traga-os em paz. Em nome de Yauxa. E que eles amadureçam, sejam fortes, Sim, papai. sejam vigorosos. Em nome de Yauxa. Em nome de Yauxa Mashiach. Sim, papai. Abençoa, fala conosco de forma audível. Sim, papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. grato Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. assim seja. Amados irmãos, hoje dia 5 de outubro de 2022, reunião de quarta-feira, nós estamos aí na perseverança que ao espera de nós, e ao espera de nós perseverança, é perseverança que vocês precisam. Peço aos irmãos muita atenção, por quê? Porque a gente precisa pegar todos os detalhes. Não é fácil conduzir um exército quando o exército está destreinado. Por quê? Porque ainda é indisciplinado, né? A gente está dando comando, o irmão está lendo Bíblia. Não é assim que funciona um exército. Na hora que está tendo comando, você está prestando atenção no comando. Não é, eu vou buscar aqui na escritura um entendimento. Não, não é isso. Cada um tem que estar atento ao comando dado, ao ensino que está sendo realizado. Depois, quando você estiver na sua casa, quando você estiver ali, você vai ler a escritura. Por enquanto, você vai ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. É essa a mensagem. Não está falando para você ler, está falando para você ouvir. Entendeu? Ouvir. Depois você lê quando você estiver sozinho. Mas agora é hora de você ouvir. Ok? Assim seja. Nós vamos abrir novamente em Hebreus 4. Eu tive que redirecionar aquela mensagem da live por causa da exortação. E aí eu não pude concluir o estudo. Então, na live de domingo, eu tive que redirecionar, porque era a oportunidade que eu tinha para exortar aquela irmã. Vamos lá. Página 2087. 2087. Hebreus 4. Irmãos, presta atenção. Hebreus 4.
Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. De novo. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Isso aqui eu trouxe já para os irmãos, o que é chegar atrasado. Quem que vai na frente? Os 300. Depois vai o restante dos 144 mil. E o restante dos 144 mil está chegando o quê? Atrasado. E ele está chegando atrasado por quê? Nós vamos ver isso aqui, ó. Porque diz assim, ó. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. Quer dizer, recebemos a mensagem do Evangelho. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhe aproveitou, porque não prestou atenção na hora de beber a água da fonte. Você vê que o exército foi desatento ali em Gideão. Bebeu a água de qualquer maneira e foi desqualificado por isso. E aqui Paulo fala, pois tenhamos também, eu falo Paulo aqui, o escritor de Hebreus, porque tinha que ser escondido. Paulo era odiado pelos Ialdins. Então ele não podia remeter o autor. Entenderam? Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, quer dizer que eles ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, por não se unirem pela fé àqueles que a tinham ouvido. Ou seja, eles não uniram a fé àquele que também ouviram a mensagem. E é por isso que eu estou falando aqui. Aqui está falando ouviram a mensagem. Ouviram a mensagem. Escutaram. Ouviram. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fala, por não se unirem pela fé aqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Isso aqui é o que sempre bateu de frente os Ialdim, falando que Ial, ele não precisa descansar. E é de fato, mas não é Ial que está sendo referido aqui, mas aquele que lavrava a terra. Por quê? Porque aquele que lavrar a terra, ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E é este que jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos que vai descansar. E não aquele que vive pelos séculos dos séculos que vai descansar. Fala assim, ó, versículo 3. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim, jurei em minha ira. Você vai marcar aí, ira. Ah, mas Ial não fica irado, não. Jurei na minha ira. Marca aí, ira.
Marca a ira, tá aqui, irmão. Agora nós vamos lá em Salmo 2. Salmo 2. Página 865. Salmo 2. Salmo 2, versículo 10. Salmo 2, versículo 10. Diz assim: E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Iau com temor. Faz o link já apontando para a sexta haste. O temor. Servi a Iau com temor. Beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais pelo caminho. E num instante, sua cólera inflama. Aqui tem a tradução na Bíblia Yal Shalom, celular. Quem tem aí? Como é que tá aí? 12. Versículo 12. Deixai. Hã? Isso. Na Bíblia, no celular, fala sua ira. E aqui tá falando sua cólera. É sua ira. Porque a ira tá fazendo o link. Que eu jurei na minha ira. Não entrarão no repouso. Você vê que o link é perfeito. Por quê? Porque ele fala assim, ó, versículo 12. Beijai seus pés com tremor para que não se irrite e pereçais pelo caminho. Qual caminho? O caminho do deserto. É o caminho do deserto, que a mulher é levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias, fazendo um link com lá atrás, quando Macha levou o povo para o deserto. E ali Iau falou: eu estou enviando um anjo aí. Respeita sua presença e observa sua voz. E não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Quando ele está andando lá com o povo, presta atenção. Quando ele está andando com o povo, irmão Ronaldo, presta atenção. Quando ele está andando com o povo se torna muito desobediente. O povo se torna muito desobediente, inclusive ao ponto de fazer ali uma imagem de escultura de um boi. E esse boi representa o que, irmã Ângela? Representa Lúcifer, representa o querubim. Por isso que é boi. O Baal é representação de um boi. Representação de um querubim. Tá entendendo? E o povo adorou o querubim. E o anjo estava ali. Naquele momento o anjo estava ali, irmão André. Ele estava no monte, no caso, né? Ele estava no monte com quem? Com Macha. Com Macha. Ele estava no monte com Macha. E o que ele estava fazendo lá? Ele estava pegando as instruções de Iau, né? Vamos dizer assim. Ele estava escrevendo As tabuletas ali. os mandamentos, usando o dedo. É o mesmo dedo que escreveu lá na parede da corte de Babilônia. Então, esse anjo é aquele que foi prometido. Olha, eu estou enviando um anjo diante de ti. E não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Ou seja, aqueles que transgrediram, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque o próprio anjo é aquele anjo que é enviado
Aquele anjo que é enviado, Eliezer, representação de Eliezer, que fala assim, ó, você não vai trazer para meu filho uma esposa idólatra. E aquele povo estava adorando um querubim, representação de Baal, o bezerro de ouro. Então esse povo não poderia entrar na terra prometida. Por quê? Porque era um povo idólatra. Que faz um link também com Gênesis 24. E faz um link com o final dos tempos, que a mulher é levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias. E ali, durante essa caminhada no deserto, está sendo dada a orientação ao povo. Olha, o povo, observa sua voz. Não seja rebelde, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão e vocês vão ficar mortos pelo caminho. Pelo caminho, que faz o link com o Salmo 2, versículo 12. Beijai seus pés. Por que beijai seus pés, irmão Leandro? Por que beijai seus pés, irmão Leandro? Irmã Diene. Hã? Mas eu quero um link. Um link perfeito. Irmão Ronaldo. Em Apocalipse, onde está, não sei o que, ele usa assim, tira a sua e prostra aos pés dele. Não é esse o link perfeito desse caso. Quão formoso são os pés. Ah, muito bem. Como são belos os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Como são belos os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Aonde está? Vamos achar. Está em Isaías, né? Isaías 52, 7. Porque não está à toa ali, entendeu? Ele está beijando o pé porque é aquele que está anunciando. E nós vamos fazer o link agora com o Apocalipse, presta atenção. Isaías 52, 7. 1345. Olha aqui, Isaías 52, 7. Todos abriram? Isaías 52, 7. Página 1339. Diz assim, ó. Como são belos, presta atenção, gente. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Iau reina. Ok? O teu Iau reina. E aqui nós vamos lá para Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 14. Dá uma madeira para ele, não quer não? Ó, Apocalipse 14, versículo 6. Diz assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. E dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, que chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes.
Viu aqui? Esse anjo é o anjo mensageiro que anuncia o evangelho da paz. E aí faz um link com Shaul Paulo, em Efésios 6. Vamos lá, Efésios 6. Efésios 6. 2046. 2046. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6 é a grande batalha. Esse aqui é o exército lutando, combatendo, né? O exército dos 300. Aí ele fala assim, olha. Diz assim, ó. Efésios 6:5. Servos, obedecei com temor e tremor. Viu lá que nós pegamos o Salmo 2? O Salmo 2, ele fala, olha, que vocês tenham, vamos lá, deixa aqui marcado, nós vamos lá e vou voltar. O Salmo 2. Salmo 2, 11. Ó, aqui ele usa o mesmo termo, o mesmo verbo. Lá está falando servos, aqui está falando servir. Servir é o verbo de servo, o servo que serve, entendeu? É só para vocês verem as conexões dos textos, viu? Então ele fala, versículo 11, servir a Iau com temor, beijai seus pés com tremor, temor e tremor. Agora podemos voltar em Apocalipse, em Efésios, perdão, em Efésios 6:2. Efésios 6:2. 5 não? 6:5. 6:5, perdão, minha vista. 6:5. Efésios 6:5 diz: servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, aos vossos mestres nesta vida, como ao Machia, servindo-os não quando vigiados para agradar a homens, mas como servos do Machia. Servos. Faz um link com 1 Timóteo 3. A condição do exército é de servos. Servos do Machia, que põe a alma em atender à vontade de Iau. Tende boa vontade em servi-los, como ao mestre, e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do mestre. Seja servo, seja livre. E vós, mestres, fazei o mesmo para com eles, sem ameaça, sabendo que o mestre deles é o vosso mestre, e que está no céu, e que ele não faz acepção de pessoas. Aí ele continua. Finalmente significa o que, irmã Bruna? Finalmente, ele está falando assim, no final dos tempos. Quando ele fala na Bíblia, finalmente, ele está falando no final dos tempos. Quando ele fala finalmente, ele está falando o quê? No final dos tempos. Agora vamos lá. No final dos tempos, fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Revesti a armadura de Iau, para poderes resistir às insídias do diabo.
qual que são as insídias? O que são insídias? Quem vai poder me falar o que é insídia? Os ataques, as acusações. Os ataques de Satanás são as acusações. Porque a batalha lá em cima vai ser o quê? Na palavra. Entendeu? E ele fala, olha, revestir da armadura de Iau, para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal. Por isso que a palavra fala, olha, quando vocês estiverem diante das autoridades, dos príncipes, dos reis, o próprio Espírito vos fará lembrar o que vocês vão dizer. Ele está falando, apontando lá em cima também. Quando estiver diante do quê? Dos principados. Na batalha verbal. Entenderam? Aí ele fala, ó, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais, que povoam as regiões celestiais, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Iau, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. Portanto, ponde-vos de pé, ó, ponde-vos de pé. Faz o link com Daniel 12:1, levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto aos filhos do seu povo. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, irmã Adriana. Então, o cinturão é da verdade. Aí continua. Revesti-vos da couraça, quer dizer, da armadura da justiça. E calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Viu lá que como são belos os pés daquele que anuncia o evangelho da paz? Por isso que faz um link com o Salmo 2. Beijai o quê? O evangelho da paz. Beijai seus pés. Beijai o evangelho da paz. Beijai o evangelho da paz. Entenderam? Essa aqui é a conexão dos textos pelo Espírito. Não é uma invenção. É as conexões no final dos tempos, para você entender o significado. Porque tudo tem um significado escondido. Aí, você vai beijar esse evangelho da paz que o mensageiro proclama a toda povos, nações, multidões e línguas. Entenderam? Isso a gente começou em Isaías 4. Hebreus 4. Hebreus 4. Volta lá agora. Hebreus 4. Página quanto, irmã? Página 2088. 2088. Ou 2087, né? 2087. Hebreus 4. Tudo isso para a gente ver aquilo que eu falei. Marca aí, ira. Marca aí, ira. Beijai seus pés com tremor. Porque ele se ira. Ele se ira facilmente. É o anjo que é enviado. Ele se ira facilmente. E esse anjo, ele se cansa. Por quê? Porque ele está trabalhando a obra como um mestre
de obras como um aluno desde tempos antigos. Entendeu? Que faz um link com o quê? Faz um link com Gênesis. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim, jurei em minha ira. Era aquele anjo que foi enviado para acompanhar aquele povo no deserto. No final dos tempos, ele também conduz o povo ao deserto. E ele conduziu Papai Yauxa ao deserto. Para quê? Para que Papai Yauxa fosse o quê? Magela. Papai Yauxa fosse Tentado. Por quem? Satanás. Pelo diabo. Então, papai foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entendeu? Esse anjo levou o povo para o deserto, quando tirou eles do Egito. E esse mesmo anjo volta no final dos tempos para conduzir a mulher ao deserto por 1260 dias. Para quê? Para ser tentado. Para que está levando esse povo para o deserto? Para ser tentado, para ver se é um povo de dura cerviz ou se é um povo convicto na fidelidade de Yahweh. Entenderam? Por quê? E é por isso que está falando. É de perseverança que vocês precisam. Por quê? Sendo perseverança na fidelidade de Yahweh, vai entrar no descanso, vai entrar no repouso, vai entrar na terra prometida. Essa palavra repouso refere-se à terra prometida. E a gente já viu qual que é a terra prometida que nós recebemos já no passado, mas foi tomado de nós. Irmão Tiago, o templo celestial. Nós herdamos a Yauxalã, irmão Felipe. Nós já tínhamos herdado? Não tínhamos. Nós tínhamos herdado somente o templo celestial. Nós vamos herdar a dupla honra no momento que completar o quê? Os 144 mil, que é a coroa do rei. Aí ele vai tocar a trombeta e vai levar os 144 para o nível superior. Para o andar superior. Vamos lá em Lucas. Papai, ele estava para celebrar a Páscoa. Aí ele falou assim, olha, você vai até um lugar ali e você vai encontrar um homem carregando uma talha d'água. Vamos lá, vamos achar essa passagem em Lucas. 22:7. Lucas 22:7. Lucas 22:7. Lucas 22:7. Lucas 22:7. Lucas 22:7. Olha só. Vamos começar prestando atenção que eu ensinei já sobre quanto tempo que é o tempo da festa de Páscoa, irmã Débora. 7 dias de festa de ázimos.
que é referido como Páscoa. Aqui você vê isso, ó. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. E Alcha então enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Onde quer que a preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem. Olha aqui, ele está apontando. Encontrareis um homem. Não é papai Alcha. Vocês vão encontrar um homem levando uma bilha ou talha de água, que faz um link com o anjo das águas. O anjo das águas, que faz um link com as águas de Siloé. A fonte de Siloé. Entendeu? A fonte é uma só. Ok? A fonte de Siloé. Aí vamos lá. Ide, prepararmos a Páscoa para comermos. Perguntaram: Onde queres que a preparemos? Você viu que os discípulos já falaram onde? É aquele mesmo lugar que os fariseus perguntaram quando, e os discípulos falaram onde? Onde vai ser preparado? Aqui ele fala: Onde queres que a preparemos? Respondeu-os: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma talha de água. Segui-o até a casa que ele entrar. Qual que é a casa, irmã Leia? Que casa é essa? Ah, é o templo. É a casa de Yahvé vivo. Que vocês vão ser colunas e sustentáculo da verdade no céu novamente. Porque a verdade foi lançada por terra. Viu? Então, quando ele entrar na casa, você deve seguir ele. Por quê? Porque faz um link com o anjo. Eu estou enviando um anjo diante de vocês. Vocês devem seguir ele. E vocês vão entrar com ele na casa que ele entrar, vocês vão entrar. Faz um link com o quê? Quando o pai de família tiver entrado para dentro da casa, junto com seus filhos, e fechar a porta, os que ficarem do lado de fora vão bater. Dai-nos pão. Por quê? Porque dai-nos pão, irmã Marinalva. É difícil a pergunta. Por quê? Porque dai-nos pão. É alimento. Mas por quê? Isso faz um link lá na antiga aliança, quando caiu o maná. Porque eles chegaram atrasados? Não, porque o pai de família, ele preparava o maná. Ele acordava cedo, colhia o maná e fazia o pão. E entregava para os seus filhos. Como esses chegaram atrasados, não puderam entrar. E eles batem pedindo pão. Pai, me dai pão. E o pai de família se compadece. Ele está irado. Mas se compadece deles por causa da insistência. Entenderam isso? Nós pegamos aqui, vocês conhecem já, né? O pai de família, quando ele entrar, né? Papai está apontando. Você viu que papai apontou para esse homem, falando assim: olha, vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem carregando água. Aquele que tem sede, vinde a água. Ele está com uma talha de água para entregar água para aqueles que estão sedentos.
Aquele que tem sede, vinde a água. Tá onde? Isaías 55. Eu estou tendo que fazer o quê? Um retorno para os irmãos lembrarem. 1342. Isaías 55, aqui chama assim, convite final, ou seja, no final dos tempos. Finalmente. O que acontece finalmente, irmã, com a semente? Ela encontra o quê? No finalmente. Vamos ver se a irmã Adriana lembrou. A semente, o que é a semente? Não. A semente. O semeador saiu a semear. Parte da semente cai em vários tipos de solo. Aí fala assim, finalmente. Deixa eu lembrar. Não tem que lembrar, é só vir. Prestou atenção, vem, finalmente caiu numa terra fértil, que vai dar 100 para 1. Aí. Tem que estar na ponta ali. Finalmente significa, no final dos tempos, a semente vai cair num solo, em pessoas diferenciadas, que vão produzir muito, porque a terra é fértil. Entenderam, irmãos? Quando fala assim, finalmente, você fala final dos tempos. Agora vamos voltar aqui. Isaías 55. Aquele homem estava carregando uma talha de água. Para quê? Para dar de beber. Ó, diz assim, Isaías 55, 1. Ah, todos que têm sede, vinde a água. Papai está apontando para um homem que vai dar de beber para os seus filhos. Tá entendendo? E ele fala assim, ó, todos que têm sede, vinde a água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comer. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aqui está falando de água, está falando de leite, está falando de pão. Tem fartura. E ele continua, ouvi-me, olha só, ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Viu? Aqui ele continua apontando, falando assim, com efeito, eu opus, papai Iau falando, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Ele está na condição de Micaial, que Micaial, ele não é rei, mas ele é regente e comandante de povos, entenderam? Por isso que papai, lá em Lucas, agora volta lá em Lucas. Lucas 22. 1827. Ó, Lucas 22, 10. Lucas 22, 10. Página 1827. Lucas 22, 10 diz: respondeu-lhes. Logo, papai respondeu-lhes: logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando uma talha de água. Segui-o até a casa que ele entrar, o templo. Direis ao dono da casa, ao sumo sacerdote: o mestre pergunta, onde está a sala em que comerei a paz com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior. Por quê? Porque no andar superior que está o aposento do rei. Precisa ele ser transformado. Olha só. E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala,
provida de almofadas, provida de almofadas, provida de almofadas. O que se faz numa almofada? Descansa. Descansa agora da tua obra. Volta agora para Hebreus 4. Volta para Hebreus 4. Página 2089, 87. Como que eu consigo fazer esse estudo na live? Viu que não tem jeito? A gente faz só o básico. É. Hebreus 4, olha só. Ó, Hebreus 4, 1. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova, fazendo o quê? O anjo que proclama o evangelho eterno. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, porque não se uniram pela fé, àqueles. Por isso que está falando aos de Sardes. Olha, converte, observa-o e converte-te. Falando aos de Sardes, mostrando, apontando para o de Filadélfia. Mas para eles nada adiantou, porque eles não se uniram a nós. Exatamente. Viu? Aí fala, versículo 3, nós, porém, nós, Filadélfia, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Viu que tá fazendo o link lá, que foi levado, ó, você vê o homem lá que tá com a talha d'água, que ele é o evangelista. Nossa. Segue ele e ele vai entrar na casa. A casa que ele entrar, vocês entrem também. E lá ele vai conduzir vocês ao andar superior. O andar superior do tempo é Yal Shalom celestial. Exatamente. Aí ele fala, olha só. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme que foi dito. Assim jurei na minha ira. Olha aqui, ele está falando aqueles que não deram crédito à sua mensagem. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso, porque eles não se ajuntaram a nós. Claro está que as obras de Yahweh estão terminadas desde a criação do mundo. Pois, em algum lugar se diz sobre o sétimo dia, ou seja, nós estamos na sexta era. Em algum lugar da escritura aponta para a sétima era. A sétima era é o nosso descanso, que faz um link com descansou no sétimo dia. Na sétima era, nós descansamos. Nós quem? Aqueles que ouviram a mensagem do evangelista que veio na sexta era. Seguiu, obedeceu com temor e tremor, beijando seus pés, os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. E ele continua. Versículo 5. E ainda nesta passagem, não entrarão no meu repouso, sendo assim, outros entrarão nele. Outros entrarão nele. Visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram devido à sua desobediência. Mas outros entraram. Fazendo o link, parte de Filadélfia não entrarão, porque foram desobedientes. Mas outros, os de Sardes, vestes limpas, entrarão em seu lugar. Continua. Versículo 7. Tornou Yahweh a fixar outro dia, hoje, quando
há muito disse em Davi. Quando muito disse em Davi. Porque Davi era profeta. E Yahweh falava através de Davi. Porque Davi era profeta. Tornou Yahweh a fixar outro dia, um hoje, quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, ó, fazendo um link, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo, tornou Yahweh a fixar outro dia. Está falando aqui, ó, não é o dia da criação, mas um outro dia no final dos tempos. Quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Fazendo o link à carta às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, se Josué, Yahshua, lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Ou seja, ele está falando assim, se tivesse concluído na entrada dos israelitas na terra prometida terrena, a profecia não estaria falando de outro dia, mostrando que o que estava falando de outro dia falava de coisas celestiais e não terrenas. Entendeu? É, por isso que é uma representação. Por quê? Macha levou o povo até o deserto, mas não entrou na terra prometida. Isso ficou a cargo de outro. Então esse outro que era humano não está falando dele. Por quê? Porque senão não falaria de outro dia. Já teria encerrado ali. Entenderam? Nossa. Já disse, né? Então já não é necessário outro dia. Acabou ali. Acabou ali. Agora é uma profecia que já se foi feita, eles já na terra prometida. Então, não se estava referindo àquele tempo, mas um tempo futuro. Mas que repouso seria esse? Né? Aí ele continua. Porque aquele que é carnal só consegue discernir as coisas carnais. E o que é celestial, as celestiais, né? Verdade. Que é espiritual, as espirituais. Vamos continuar. Versículo 9. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Yahweh um repouso de sábado. Pois aquele que entrou no seu repouso, ele descansou das suas obras, assim como Yahweh descansa das suas, mostrando dois. Viu? Mostrando dois personagens. Vamos ler de novo. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Yahweh um repouso de sábado. Pois aquele que entrou no seu repouso descansou de suas obras, assim como Yahweh descansa das suas. Dois personagens. Então, quando ele fala, por isso jurei da minha ira, não é Yahweh, mas aquele que foi enviado. E nós vamos ver isso. Empenhemos-nos, versículo 11, empenhemos-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Empenhemos por entrar nesse repouso,
para que este mesmo exemplo de desobediência não leve ninguém a cair. Porque aqueles que foram desobedientes caíram no deserto, prostraram lá. Então aqui você vê que são dois personagens. Nós vamos ver que esses dois personagens logo aqui, ó. Vamos voltar só um pouquinho. Versículo 3. Versículo 3. Hebreus 4:3. Hebreus 4:3. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme que foi dito. Assim, jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Então, jurei. Foi Iau que jurou? Não. Sabe por que não é Iau? Porque você abre aqui em Apocalipse 10. Vamos lá, Apocalipse 10. Apocalipse 10. Ó, Apocalipse 10. Vi depois outro anjo, forte, descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem, e sobre a cabeça estava o arco da aliança. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo, e na mão segurava um livrinho aberto, ó. O livrinho aberto, o livrinho aberto. Que livrinho é esse, irmã Adriana? O livro da vida? Hã? O livro da vida? Não, é o livro que ele pegou na mão daquele que está sentado no trono. Do cordeiro, os dois são cordeiros. Lembra? Porque fala um cordeiro no meio do trono e um cordeiro diante do trono. São dois cordeiros. O cordeiro, que lembra disso, porque tem o sacrifício do dia e da noite, que é referido no Velho Testamento como dois cordeiros. Um chamado de quê? Irmão Isalino. Esses dois cordeiros, eles representam um sacrifício, chamado de sacrifício perpétuo. Sacrifício perpétuo. Os dois representam. Por isso que quando Shaul Paulo fala de sacrifício perpétuo, quando o sacrifício perpétuo for tirado, ele está falando desse personagem que representa o sacrifício perpétuo, que é o segundo cordeiro. Tá entendendo? Então, olha só, ele fala, olha aqui, vamos ler aqui, ó, Apocalipse 10, 1. Vi depois outro anjo forte, descendo do céu, trajava-se como uma nuvem, sobre a cabeça estava o arco da aliança. O que é o arco da aliança? Acabou de falar assim, olha, esses desobedientes, eu vou romper a aliança que eu fiz com eles. E aqueles que são obediência, eu vou fixar com eles uma aliança eterna, as graças prometidas a Davi. Viu? O anjo da aliança. Aí ele continua, seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo, e na mão segurava um livrinho aberto. Olha o livrinho que ele pegou. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que dizia, guarda em segredo o que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Nisto o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos. Viu? Por isso que aquele que está falando lá em Hebreus 4 não é Iau, é o anjo que jura por aquele que vive pelo século dos séculos. Volta agora lá. Hebreus 4. A gente não vai esgotar tudo hoje, porque realmente eu sei que é muito alimento para um dia só.
Mas a gente vai ter que discorrer mais nesse texto, tá? Vamos lá. Hebreus. É que saiu aqui. 2081. Hebreus 4. Ó. Hebreus 4, 3. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei em minha ira. É aquele que pode jurar, que jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E você viu ali que ele jura já na condição de sétimo. Vamos voltar lá para você ver? Ele está jurando na condição de sétimo. Apocalipse 10. Por isso que ele subiu, olha só, ele subiu a um andar superior do templo. Viu? Quando ele subiu para o andar superior, ele ficou na condição de sétimo. Na condição que ele está no sexto, ele está no templo. Na condição do sétimo, ele está no andar superior do templo, que é nos palácios de marfim, em Al-Shalom celestial. Apocalipse 10. Ó. Vi depois outro anjo forte, fazendo link, o anjo forte. O anjo, quando ele tinha pouca força, quando o sexto. Mas quando ele herda a condição de sétimo, ele já não é de pouca força, mas ele é forte. Então, vi depois outro anjo forte, descendo do céu, trajava-se com a nuvem. Olha aí a nuvem. Por quê? Porque ele, como sexto, ele no deserto, ele se manifestava como coluna de fogo. E o papai, ele se manifestava como o quê? Coluna de nuvem. O sexto e o sétimo. O sexto e o sétimo andavam junto. Até que a espada separou um do outro. Fazendo link com a espada. Faz o quê? Espada, vamos lá. Samuel? É Samuel? Não, é Zacarial. Zacarial 13, vamos lá. Zacarial 13. Ó, Zacarial 13. Zacarial 13. Qual página? 1680. 1680. 1680. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Viu, irmãzinha? Você é uma ovelhinha. Por isso que é ingênua, falando lá com os lobinhos, o seu testemunho. Vamos lá. Zacarial 13, 7. Zacarial 13, 7. Olha aqui, ó. Zacarial 13, 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor. Quem que é o meu pastor? Irmã Edna. Micael é o pastor, porque ele é na condição de ancião. O ancião é o pastor de ovelhas. Faz um link com Davi. Levanto contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Olha só, companheiro de Ial. Companheiro aonde? Na luz inacessível. Me perguntaram para os irmãos, Micael foi feito na luz inacessível? Não. Micael foi feito nos palácios de marfim. Mas Papai Yauxa foi feito aonde? Na luz inacessível. Quando ele recebe o corpo de Papai Yauxa, que eles ficam o sexto e o sétimo, ele se tornou o sexto e o sétimo. Ou seja, ele foi feito no palácio de marfim na condição de sexto e na condição de sétimo na luz inacessível. Entenderam? Então Micael foi feito na luz inacessível? Não. Mas Papai Yauxa foi. Então quando ele recebe o corpo,
que é a representação da Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança foi colocado os utensílios de Arão, fazendo o link que ele entra para dentro de papai. Ou seja, ele se torna a Arca da Aliança. Entenderam? É o link que o Espírito volta para dentro do Pai. O Espírito volta para dentro do Pai. Entendeu? Aí, irmãos, olha só. Zacarias 3:7 fala assim, 13:7. Espada, levanta-te contra o meu pastor, Micael, e contra o homem, meu companheiro, Ialcha. Separou o sexto do sétimo. Por isso que Shaul Paulo fala aqui, ó. Ele vai fazer o link com essa passagem. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Ial dos exércitos. Ou seja, a espada é a palavra de Ial. A palavra de Ial separou o pai do filho. Aí Shaul Paulo, ele faz o link dessa passagem. Ele fala lá sobre separar a alma do espírito. Vamos ver isso? Hebreus 4. Hebreus 4? 4:12. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Ah, é o mesmo texto. Por que será que é o mesmo texto? De nada. Papai nunca perdeu o controle da escritura. Ó, Hebreus, vamos voltar lá. Viu que papai faz a introdução para vocês? Não sou eu não, irmãos. Não sou eu. É papai fazendo a introdução para vocês entenderem. 2088. Hebreus 4:12. Olha só. Hebreus 4:12. Diz assim: pois a palavra de Ial é eficaz, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Por isso que fala lá, espada separa o pastor do meu companheiro. De novo, pois a palavra de Ial é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito. Por isso que está separando papai, que é a alma, do espírito, que é Micael. Até o tempo final, quando ele vai receber o corpo. Quando ele herdou a herança, irmãos, ele herdou a herança em parte. Mas ele precisava vir à terra para se investir na realeza e voltar. Aí, quando se completar os filhos, que é a sua coroa de rei, ele toca a trombeta e ele é transformado, os seus filhos também. E vão para o andar superior. Vão para o andar superior. Vão para a condição mais elevada. Gratidão. Papai não se contentou em simplesmente restituir a eles a herança. Papai queria dar a eles muito mais do que eles já tinham recebido. Entenderam? E a mesma espada que separou os dois, juntou não só os dois, mas todos. Juntou. Você vê ali, colocou de novo o sexto junto com o sétimo. E os filhos junto com o cordeiro. Unânimes. Agora, é maravilhosa a palavra. Um pouquinho que nós andamos hoje, né? Um pouquinho que nós andamos. E nós vamos andar muito mais nessa palavra, porque essa palavra é muito rica. Só que nós não temos muito tempo. Mas mais 10 minutinhos dá. Vamos lá. Versículo 12 de novo. Pois a palavra de Ial é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntura e medula. Ele julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu
e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Por isso que fala, ó, o Espírito, aquele cordeiro, vamos ver o cordeiro de 7 olhos. Vamos ver o cordeiro de 7 olhos? Vamos lá, é Apocalipse. O cordeiro de 7 olhos. Hã? Apocalipse qual, irmã? Hã? Eu acho que é 1:20. É. Lembrei da passagem que o mestre trouxe aquilo que faz no quarto. Ah, lembrei também. Ah, muito bem. Fazendo o link com Eliseu e Alcha. As escondidas. Tudo que se fazia escondido, ele está me enxergando. Entendeu? Não vai ficar nada oculto. E é exatamente aqui em Hebreus, muito bem colocado, irmão. Olha só. Olha só. Hebreus 4:13. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Fazendo link com Eliseu. Ó, não era Elias, é Eliseu. Tudo que o rei Arã falava no seu aposento, no seu quarto, Elias sabia o que falava e contava para o rei de Israel. Viu aqui, irmãos? Tremendo. Que não está falando de Elias, está falando de Eliseu, Raial. Não Raial, é Yalcha. Não era Raial, era Yalcha. Não era Elias, é Eliseu. Aquele que recebeu as vestes. Porque essa foi vontade de Yahweh. Por isso que Yahweh, quando criou o Adão terreno, falou assim, olha, Adão, você vai governar sobre todas as criaturas criadas aqui. Você vai cuidar deles. E quando esse que se tornou espírito que dá a vida, por que ele se tornou? Porque ele não era. Porque a característica de ser espírito que dá a vida é do pai dele. E quando ele herdou, que ele se tornou. Por que que não era dele? Porque na mão dele estava o quê? Riqueza e honra. E na mão do pai dele, longos dias. Ou seja, vida eterna. E por que que está na mão daquele a vida eterna? Essa pergunta é das mais difíceis. Quem vai querer me falar? Ele é aquele que vive eternamente. Ah, aqui, ó. Achou. Por quê? Porque a palavra fala, Yahweh, aquele o único que possui a imortalidade, mostrando que Yalcha é aquele pedacinho de Yahweh que saiu para fora, que na sua mão estava o quê? A imortalidade, longos dias. Agora, o espírito que é riqueza e honra, se tornou o espírito que dá a vida, porque ele herdou do seu pai essa condição. E mesmo na condição de ter a imagem, ser a imagem de Yahweh, ele se fez servo, não aceitando ser adorado. Assim como seu pai também fez. Por quê? Porque ele se torna a imagem perfeita, a face direita e a face esquerda, num só. E ele se tornando as duas faces de Yahweh num só, ele se anulou, se fazendo servo e dizendo, adore somente Yahweh. Se anulou como o pai dele tinha se anulado. Porque fora de Yahweh não há outro Yahweh. Mas o que ele carrega é o nome. E ele carrega o nome, e quando ele carrega o nome, todos se prostram diante dele ao nome que ele carrega. E não a ele, mas ao nome que ele carrega. Entenderam? Tá ficando claro, irmãos? Continuando. Vamos ver os 7 olhos. Apocalipse 5:6.
Apocalipse 5, versículo 6. Olha aqui. Apocalipse 5, vamos pegar aqui, ó, versículo 6. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Que cordeiro de pé é esse, irmão? Irmão Ronaldo. Micael. Por quê? Porque ele não está sentado no trono. Viu? Então, entre o trono e os seres viventes, tinha um cordeiro de pé. Micael. Lembra que são 2 cordeiros. Como que imolado. Quer dizer, ele carregando a roupa do pai dele embebido de sangue. Fazendo um link com o sumo sacerdote que conduz o sangue diante da arca. Porque quem leva o sangue do cordeiro até a arca é o sumo sacerdote. E ele carrega sempre com as suas vestes no sangue do seu pai. Por isso que ele é o cálice. Por isso que ele é o cálice da nova aliança. Por isso que ele é o cálice da nova aliança. Levantarei o cálice, quer dizer, levantar-se-á Micael. Ele vai subir, porque ele é o cálice. E é aquele cálice que foi profanado com vinho fermentado de Babilônia, porque ele estava subjugado pela mulher fermentada. Viram? Continuando aqui. Apocalipse 5, 6. Diz assim: com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado, porque ele está vestido com a veste de seu pai, embebida de sangue precioso. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Al enviados por toda a terra. Enviado. Olhos que enxergam toda a terra, toda criatura criada, e não escapa aos seus olhos. Agora você pode voltar lá em Hebreus 4. Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13. Diz assim: e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Viu? Que é aquele que recebeu os 7 espíritos, que tem os 7 espíritos que envia para a terra, e toda a terra fica nu perante os seus olhos. Ele está sentado no trono? Não. Ele está na condição de sumo sacerdote, e na condição de sumo sacerdote ele é o Espírito. Entendeu? Ele é o Espírito. Você entenderam, irmão? Por isso que é o link que eu já falei com vocês, o link com Isaías 11, 2. São 2 brotos. Um broto que brota da raiz de Jessé. Da raiz, quer dizer, vem antes de Jessé. Papai Alcha. Tem os 7 espíritos. E o outro broto brota do quê? Do caule. Do caule, como um ramo, como um galho. E brota, esse é Micael, que é, este sim, é a descendência de Davi, que está referido em Lucas. Ele é descendente de Davi. Papai não, porque papai veio embriãozinho pronto, porque papai não é descendente de homem, papai é filho de Ial. Tremendo. Tremendo, porque fala nu, fazendo link até mesmo com... Pode falar, irmão, pode falar. O tremendo que aqui em Hebreus 4, 13, fala tudo está nu. Tudo está nu perante os seus olhos, quer dizer, faz um link com ele falando, porque aos de Laodiceia que estão nu, eu conheço a tua conduta, você está nu. Pode falar aí. Pode ir uma passagem lá em
em Eclesiastes 10:20, fala assim, irmão: não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Aí tá falando de papai Yauxa Micaial. Tampouco em seu aposento insulte o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar suas palavras pelo ar. E chegar até ele. E seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disser. Viu? Fazendo o link daquele que enxerga tudo e vê todas as coisas. Que vai ser dado, e você viu que foi dado para ele, e ele nem está na condição ali de sentado no trono, mas na condição de sumo sacerdote. Porque tinha que ser mesmo, porque o sumo sacerdote, ele vê todas as petições e todas as pessoas para poder interceder, não é mesmo? E olha para você ver como é que Satanás, ele zomba das coisas de alto. Presta atenção. Satanás zomba das coisas de alto. Ele fez um filme de Hollywood chamado Todo-Poderoso. Aí ele coloca o Jim Carrey como sendo aquele que está recebendo as orações, e ele pega e responde tudo errado e faz uma grande confusão. Lembra disso? Aí você fala, tudo isso é inspiração satânica. E tudo querendo zombar daquele que vai receber essa condição. Que já outorgou para ser aquele que vai receber todas as orações de toda criatura criada e apresentar ao sétimo, que é ele herdado a condição de papai, para responder. Entenderam? Então, eu falo assim com vocês, existe uma luta, uma batalha muito grande nessa terra. E Satanás quer sempre mostrar que ele sabe. Até eu sei e quer zombar. Como eu já falei sobre a Branca de Neve, que é a representação da igreja branca, purificada. E os 7 anões, os 7 espíritos. Falando anões, quer dizer, fracos, pequenos. Fazendo um link agora, o Todo-Poderoso, Jim Carrey, recebe a incumbência de receber as orações e respondê-las. E ele faz uma grande burrada. Responde sim pra tudo. Responde sim pra tudo. Viu? Entenderam? Faz todo mundo ganhar na loteria, você viu? Ganhar na loteria. Quando que esse faria isso? Se ele fala, não mexe com essas coisas. Tá entendendo, irmão? Então ele tenta zombar de nós. O povo em geral, que lindo, acho muito, mas não está entendendo nada. Mas agora vocês entendem, né? Ele abre o dentro do copo, mostrando claramente, zombando. Zombando, porque você viu ali que foi Micaial que abriu o grande mar, chamado Mar de Juncos. Viu? Ele ali na condição, ele zombando. Olha só. Agora, só para a gente encerrar, versículo 14. Versículo 14, ele coloca aqui, ó, retomada do tema sacerdotal. Isso aqui é o próprio teólogo. Ele coloca retomada do tema sacerdotal. Retomada. Ele fala, tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Yauxa, o filho de Yau, permaneçamos firmes na profissão de fé, porque ele, quando ele volta, irmãos, todos sabem que Micaial carrega o nome de Yauxa, e quando ele se torna Yauxa, que ele entra para dentro da Arca da Aliança, que é Yauxa, ele carrega o nome de Yau. Então ele fala, com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado.
Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça. Aproximemos diante do trono da graça. Viu? E para conseguirmos compaixão e alcançarmos graça com ajuda oportuna. Aqui mostra, irmãos, quando ele está vestido já com o manto, ali deixa claro, ele está vestido como um manto. Ele está na condição de quê? De sumo sacerdote. E ele na condição de assentado no trono, na condição de rei. Daquele que foi investido da realeza e voltar. Eu vi um que já se reuniu aqui conosco, ele postou no nosso último vídeo, falando que ele discorda do nosso ensino, né? Ele já esteve aqui conosco, voltou de novo, a gente aceitou ele de novo aqui no nosso meio, e ele colocou lá, falando, não, o Yahushua já venceu, já tirou os inimigos do tabernáculo, do templo. Dá vontade de perguntar assim para ele, então, já venceu, e é porque que tudo nesse mundo é injusto. Porque se aquele que está lá em cima recebe o nome de Jesus, de Baal, de Aparecida, de Conceição, de tudo quanto é nome, como poderia ser Papai Yahushua que está lá em cima respondendo oração nesses nomes? Nunca. É porque ele está lá, o administrador infiel. Cadê a irmã Márcia? Você falou para mim que ele concordava, ele discorda. Você que não prestou atenção no texto que ele postou. Ele discorda da nossa mensagem. Então, e você falou que ele concordava. Você falou comigo que concordava ali. Ele falou que ele falou justificando o que nós estávamos falando. Ele não justifica, ele discorda. E ele falou com você trazer a mensagem da discordância aqui no nosso meio. E aí você falou que não ia fazer isso. Então, longe de conviver com ele. Longe, apesar de morar no mesmo condomínio. Longe de conversar com ele. Então, irmã, já não faz parte do nosso meio. Quem não ajunta conosco, espalha. E quem não é por nós, é contra nós. Ele falou que não concordava com a mensagem. Então, e aí pediu para você vir... Para poder falar, né? Para falar para você, irmão, que ele não concordava. E ele não é mais bem-vindo no nosso meio. Ele pediu. Ele falou, entendeu? Eu não concordo com a palavra. Então, ele pode ter a opinião dele, mas não junto conosco. Que ele leve essa mensagem para os cantos que ele for, mas não no nosso meio. Entendeu? É uma coisa simples de entender. Ele pega e fala que papai já conquistou de volta o templo celestial. E aí você pergunta, se ele conquistou de novo o templo celestial, como que ele responde a oração nesses nomes? No nome que diz, isto é um porco. No outro que é Baal, que é um querubim. Um boi, que é uma das faces do querubim. Do outro, desses santos. Significa que nunca entendeu a nossa mensagem. Nunca se esforçou em aprender. Entenderam? E você sabe quem que eu estou falando. Então, não aceita conversa, não dá trela. Já passou, já teve a oportunidade. Agora, acabou. Acabou. Temos ainda uma chance. Agora, acabou. Entendeu? Acabou. E assim com todos aqueles que se levantaram contra, tentando, como nós vimos aqui. Observa sua voz. E não seja rebelde, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão. E não vou. Não aceito mais no nosso meio. Entendeu?
assim seja. Não podemos aceitar mais um reino dividido. Nunca mais. Nunca mais um reino dividido. Porque um exército, ele é unânime. E é por ser unânime que ele é forte. Entendeu? Que nós já vimos que o reino dividido dos filhos de Alcha caiu por ser dividido. Verdade. E agora papai não aceita mais isso. Por isso que ele fala, vai lá buscar a noiva, mas não pega nenhuma que seja idólatra. E nenhuma que seja rebelde. Porque nós já vimos Vasti, que era esposa do rei Assuero. O rei Assuero falou, vem cá. Ela falou assim, não. Vem aqui, eu quero te mostrar para os meus convidados. Não, não vou não. Aí ele pegou e fez o quê? Colocou ela para ser viúva de rei rico, de rei vivo, e nunca mais se aproximou dela. E levantou uma nova rainha, que obedecesse sua voz, que fosse submissa a ele. Entenderam? E não mais traidora. Ok? E assim seja. Não tem como. Até os romanos entendiam isso. Quando juntava vários generais, eu já ensinei isso para vocês. Por exemplo, o inimigo era grande, vinha 3 generais com 3 guarnições diferentes. Tinham 3 generais. Aí eles combinavam, você vai guerrear segunda e terça, o outro vai guerrear quarta e quinta, e o outro sexta e sábado. E domingo nós vamos descansar. Eles dividiam os dias da batalha. Nos dias da batalha, o exército somava com aquele general, e aquele general da segunda e da terça comandava todos. E eles revezavam o comando, porque sabia que não dava para comandar todos ao mesmo, com 4 generais, com 3 generais. Entendeu? É a mesma coisa. Uma cabeça conduzindo um corpo, e não várias cabeças conduzindo um mesmo corpo. Entenderam? Então, não pode ter mais a condição de um reino dividido. Por quê? Porque esse reino agora é para perseverar, para permanecer para sempre. Então fala do ancião, né? É. Os anciãos, condicionando ali a cabeça, inclusive, da igreja, né? É verdade. Inicial. O ancião que conduz a igreja, responsável ali por trazer a interpretação da cabeça. É verdade. Né? E você vê que ali ele é referido também, né? O ancião, você vê que ele tem os seus anciãos, né? Ele tem os seus anciãos como conselheiros, né? A gente fala assim com os irmãos ter humildade é o princípio da sabedoria, a humildade, né? O temor é alto. Quando você é humilde, você teme. Quando você é orgulhoso, você não teme. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro. Um exército tem que receber ordens. Essa é a condição de você ser um vencedor. Você imagina o que aconteceu no céu. Eram vários generais. Por isso que muitas vezes você vê escrita falando de arcanjos. Cada um cuidava da sua tribo. Ele era o general da sua tribo. Então, você viu que eles guerreavam entre eles. Até que a vontade de Al era colocar um único, comandando todos. Quando tinha um reino dividido, e a gente viu claramente com esse reino dividido, Lúcifer se levantou e conseguiu vencer o reino dos filhos de Alcha. E veio uma nova casa e sobrepôs sobre o alicerce antigo, que é a casa dos querubins. E agora, chegando o tempo final, é o tempo de nós tomarmos de volta o controle da nossa casa.
no nome de Yausha. Tirar fora o invasor. Por isso que é o ano jubilar. O ano jubileu ou jubilar, que é a hora que os israelitas eram restituídos das suas posses. E ele restituiu as posses com todas as benfeitorias, né? Não é falar assim, não, você pega só a terra, vou levar a casa, não. Do jeito que você arrumou, agora você tem que entregar, né? Entenderam, gente? Então nós vamos encerrar aqui 1h35, mas nós tivemos um momento de aquecimento, né? E já são 9h57. Estamos encerrando no horário hoje, em nome de Yausha, ok? Eu vou só dar a bênção apostólica aqui. Por que eu falo bênção apostólica sacerdotal? Porque nós estamos na condição de igreja. E também estamos na condição de quê? Das tribos israelitas. As duas alianças numa só. Por que isso representa? Representa a antiga aliança e a nova aliança. Olha só. Representa Papai Yausha e representa Micael unida. Por isso que papai, quando levanta o cálice, fala, esse aqui é o cálice da nova aliança. Duas alianças. Pode falar, irmão. Irmão, então, nesse caso aqui, aí, se for com aquela que o irmão trouxe para nós, que Micael tem dois pais, e na condição de ser, ele é filho de Yausha. Aí quando ele se torna filho de Yausha. Isso. É a condição de ter dois pais. Exatamente, irmão. Exatamente isso. Ele, na condição de sexto, ele tem papai Yausha. Na condição de sétimo, ele tem papai Yau. Aí ele tem dois pais. E faz o link com o ser inteiro, né? O ser inteiro. Os dois lados unidos, né? O ser inteiro, né? Porque o ser inteiro é exatamente os dois lados, representa os dois pais. Exatamente. Né? Então, amados irmãos, essa verdade é uma verdade que até dói, né? Até dói de tão bonita, né? Gratidão, papai. Nós vamos só encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Gratidão, papai, por toda a verdade. Nós estamos aguardando os irmãos para a nossa festa. Que vocês venham em paz. Que Al traga a vocês, não haja nenhum impedimento, nenhum acidente. No nome de Yausha, o Mashiach. E assim seja. Yau te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja.